Eu sou a Lu e hoje nós vamos continuar o pano das frutas. Agora nós vamos fazer essa folha aqui. Para a folha eu vou usar o ocre. Vou colocar aqui na ponta um pouco. Vou terminar de preencher com verde oliva. Na outra folha, eu usei um pouquinho do vermelho, então eu vou usar também, olha, peguei uma pincelada de vermelho, vou misturar com o verde oliva. Misturo tudo. Agora eu vou pegar o branco, bem de pezinho. Aqui tá o pé da folha, tá? Venho pra cá. Aí eu vou puxar pra esse lado. Vou deixar assim meio arranhado. Agora eu pego mais um pouquinho e vou colocar na borda de lá, puxando para dentro. Olha. Esse branco, ele tem que fazer aquele contorno ali. Mesmo que depois a gente vá fazer um outro acabamento. Pronto, minha folha. Já vou começar aqui com o pincel sujinho mesmo a parte da pera. A pera eu vou fazer assim, olha só, vou preencher toda essa área, esse risco aqui. Se ele não aparecer depois, eu te ensino como achá-lo. Toda essa área de amarelo e na volta aqui com o verde pistache, vou preencher o meu. Olha só como ficou minha pera preenchida, o risco tá aqui aparecendo. Agora eu vou pegar uma pincelada de vermelho, porque eu quero misturar as cores, e eu vou colocar essa pincelada de vermelho aqui. Isso daqui só vai dar uma alegrada na pera. Ó, fiz uma mancha aqui de vermelho, viu? Agora que você pôs a mancha vermelha, você vai pegar um pouquinho do verde oliva e vai fazer aquele triângulo aqui, ó, do pescocinho, que eu já te mostrei como que faz na outra. Olha, a gente junta. Vou pegar uma isca de vermelho aqui junto com esse verde, pra gente ter um tom um pouquinho mais marrom. Olha, coloquei a tinta. Agora a gente só vai misturar. Lembra? A gente vai misturar fazendo uma bola aqui. Olha. E fazendo uma bola aqui. Vai ficar esse triângulo aqui mais escuro, vai fazer esse pescocinho. Imediatamente, você vai pegar uma pincelada de branco, vai colocar aqui no meio dessa bola e vai trabalhando assim pra fora. Olha, não fique só no meio. Você começa e você vai crescendo, olha, crescendo, crescendo. Você pode, aí, se você precisar, lave o pincel e comece do meio de novo. E vai crescendo, até você obter uma parte, você vai ver que vai ter relevo aqui. Aí, aqui no meio dessa bola de baixo, a mesma coisa. Aqui o espaço é maior, mas você vai fazer o mesmo processo. Olha, você vai crescendo. Ainda eu vejo o risco aqui. Se você perdeu o seu risco, eu já te mostro como que você vai achar. Olha, tô trabalhando esse lado de cá, para fazer uma transição perfeita. Vou trabalhar um pouquinho mais também com o branco do lado de cá. Tudo clarinho, redondinho. Agora você vai pegar um pouquinho, pode ser, vamos trocar de pincel. Pegar o pincel 2 de novo, com um pouquinho do sépia. Aqui a gente tinha, olha, você tem uma entradinha aqui e uma entradinha aqui. Se você continuar essa linha, ó, você vai chegar aqui. E aqui tem um outro risco assim. Vou passar com o lápis para você ver melhor. Ó, entrei aqui, venho e entro. Venho na linha e entro. Depois aqui, você vai fazer assim, um sorriso bem grande.
Aí você vai pôr um pouquinho de tinta sépia bem aqui nesse ponto. Você vai puxar essa tinta pra cá, vai puxar pra cá, vai fazer uma linha, aí você vai esfumaçar um pouquinho. Olha, não vai deixar só a linha, tá? Agora, esse ponto aqui, eu peguei mais um pouquinho de tinta e eu vou puxar nessa linha e nessa linha. Mas eu não vou deixar assim, eu vou esfumaçar essa linha para baixo. Aqui vai ficar certinho, não vale esfumaçar para cima, é para baixo. Esse lado a mesma coisa, olha, esfumaçando um pouquinho para baixo. Em seguida, você vai pegar um pouquinho do branco, vai colocar aqui, ó, ficou um gordinho aqui, então você vai colocar bem aqui nesse gordinho, no meio. Some com a tinta pra lá, some com a tinta pra cá. Esfumaceio de novo. Mais um pouquinho de tinta, vou colocar aqui. Não coloque ali, coloque aqui. Porque você vai levar a tinta pra cá e você vai levar a tinta pra lá. Depois você vai esfumacear um pouquinho. A gente tá fazendo uma luz. Olha, coloco aqui. Por que que eu insisto para você colocar aqui? Aqui é a área de sombra. Se você colocar, vai ficar o excesso de tinta, não vai ficar bom. Você pode até colocar e deixar assim, ó, um pouquinho manchadinho. Depois que você fez todo o processo de esfumacear. Olha, que a gente quer que fique bem marcado isso daqui, que dê bastante contraste. Vou lavar meu pincel. Aqui também vou deixar umas pinceladinhas de branco, que seria a minha luz. E aí a gente tem uma pera com bastante relevo. Aqui embaixo eu gosto de colocar alguns risquinhos. Olha, eu coloquei 4 risquinhos. Como é uma área de sombra, quase não aparece. Então eu já vou colocar um pouquinho de branco iluminando. Olha que legal. Essa pera, a gente não tá vendo aquela parte de cima aqui, onde sai o cabinho. A gente só tá vendo a parte de baixo. Então aqui vai um cabinho que eu vou colocar com pincel zero, mais gordinho embaixo, vai afinando. Vou fazer aqui, ó, um cabinho para essa folha. Vou iluminar com um pouquinho do branco. Aqui também. Pronta mais uma pera. Agora nós vamos para as uvas. Nós vamos fazer esse cacho de uvas uma por uma. Eu gosto de fazer assim, começo por aquelas que estão por trás, independentes. Essa, por exemplo, ela tá por cima de todas as outras, então ela vai ser a última que nós vamos fazer. Sempre você vai pegando as uvas que estão na borda, por trás. Por exemplo, esta e esta. Nós vamos começar assim. Vou colocar uma sombra de violeta e vou completar a uva com carmim. Vou dar mais ou menos uma misturadinha aqui, só para não ficar muito dividido, tá? Assim eu vou fazer todas elas, olha. O lugar onde está por trás vai ficar o violeta. E depois eu completo, digamos assim, quase que mais da metade vai ficar carmim, tá? De acordo com a mistura que você fizer, vai dar o tom da sua uva. Se você deixar, aqui a gente tem um buraquinho, eu vou preencher esse buraquinho também com o violeta. Se você deixar a sua uva muito violeta, ela vai ficar mais escura. Se deixar mais carmim, ela vai ficar mais rosada. Essa é a base da uva. Aqui.
Vou preencher também esse espaço aqui, ó, pequenininho, com o violeta. Quando você estiver fazendo, siga o risco bem direitinho, para não acontecer de você deixar uma uva comprida, uma uva com uma ponta, uma uva meio quadrada, porque isso não fica bonito, não. Então, se você já seguiu o risco tá bem certinho. Então, as suas uvas vão ficar num tamanho bom. Olha só, nós fizemos praticamente todas as que estão por trás. Agora, a gente vai colocar uma luz. E para essa luz, eu vou usar o branco. Então, um pouquinho de branco na área de luz. Aqui é área de sombra, ali é área de luz. Vou passar esse branco assim. Não vou misturar muito, tá? Olha, aqui eu não tô forçando o pincel. Pra gente deixar bem clarinho ali. Olha, pra lá e pra cá. Sem forçar muito o pincel. O ponto mais claro é aqui, então é aqui que você vai colocar o branco. E vem trabalhando com esse branco, olha só. Você viu que o branco eu não tô misturando muito, apertando e deixando muito redondinho e lisinho. Mas sempre procura trabalhar assim, redondinho. Aqui eu vou pôr um pouquinho de luz, porque lembra que aqui tinha um buraquinho escuro, essa uva tá por trás. Agora, na sequência, eu vou marcar. Olha, agora a gente pode fazer essa uva, essa. Na sequência, daqui pra lá, a gente pode fazer essa e essa também. Então, é isso que eu vou fazer. Olha, mesma coisa. Aqui fica a sombra. Porque aqui é a parte que tá por trás. Desse lado todo, ela tá por cima da outra. Então, aqui vai o carmim. Aqui, olha, vai aqui a sombra. Tá vendo? Todo esse lado, ela tá por cima. Então, ali vai o carmim. Nesta, a sombra vai aqui, ó. Tá? Aqui o carmim. Nessa daqui, a gente tem um caso, que ela tá por cima do lado de lá e por cima do lado de cá. Então, a sombra vem nessa de cá. Por que que eu sei que ela tá por cima? Por causa da linha. Olha a linha dessa, tá vendo como desse lado a linha passou inteira até aqui. Desse lado ela veio aqui e interrompeu, porque essa tá por cima. Então, essa daqui entrou por trás dessa daqui. Então, quando você repara uma com relação à outra, você sabe quem tá por cima e quem tá por trás. Quem tá por baixo. Aqui. E essa vem aqui. Vou puxar um pouco aqui por baixo. Tá, vou colocar o carmim e vou colocar o branco nessa daqui. Agora, essas, você vai colocar a sombra aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Vou fazer essas aqui também. Agora, ficaram essas últimas. Você vai, essa tá por baixo dessa, aqui. Aqui embaixo, vamos deixar mais escuro. Essa daqui tá por cima de todas. E olha o que eu vou fazer. Vou colocar uma sombra assim, ó, pelo lado de baixo. Sem chegar na borda. Aqui também, mesma coisa, olha. Agora, eu vou terminar de preencher com o carmim. Aqui. Aqui por dentro e aqui por fora. Eu tenho mais um vídeo que eu ensino a fazer uvas de outras cores. Só você procurar lá. Jarro com uvas. Agora que a gente colocou o carmim, eu vou colocar o branco aqui. Ó, pronto. Pra você ver mais uma vez. Olha, pega um pouquinho. Não passo esse pouquinho na linha.
eu coloco a tinta, olha, sem ser um risco. Aí depois eu vou esfumaçando com o pincel de leve, sem passar aquela linha retinha ali. Só vou esfumaçando, ó, coloca a tinta, vai dando batidinhas, sem entrar, sem fazer aquele contorno. Vai ficar assim, uma linha, só que não vai ficar aquela linha marcada. Agora esse daqui e esse, os dois estão por cima. Então eu vou colocar uma luz aqui, ó, dentro do redondo, tá? Agora eu vou puxando de pouquinho pra fora. Agora eu vou dar uma esfumaçada nisso e vai ficar mais escurinho aqui embaixo. Ó, um pouquinho pra fora. Dou uma esfumaçada aqui. Vai ficar uma sombra. Isso daqui ainda vai sumir um pouquinho essa cor. Enquanto isso, eu vou preencher os cabinhos da melancia e fazer o acabamento das folhas. Tudo com sépia, do jeito que eu já te mostrei. O acabamento da folha da pera é com verde oliva e da melancia eu vou fazer com o sépia, assim como o galinho e as gavinhas. Terminei de preencher as gavinhas, fiz com o pincel zero com sépia. Agora eu vou dar uma iluminada onde elas se cruzam com outra, para mostrar quem que tá passando por cima. Sempre uma tem que estar por cima da outra, tá? Olha aqui, ó, ela passou por cima do cabo, então você dá uma iluminadinha, certo? Só para mostrar quem tá por cima. Aqui tá por trás, o cabinho aqui tá na frente, então ele fica mais clarinho. Então, feito isso daí, nós vamos fazer agora uma segunda luz aqui na uva. Você vai pegar uma pinceladinha de azul Caribe e uma pinceladinha de branco. Você pode, pega assim, ó, os dois juntos, dê uma batidinha e com essa cor você vai fazer uma segunda luz. Olha como é leve. Assim, ó, três pinceladinhas. Tá vendo? Só na área de luz. Uma, duas. Não fique arrumando, ajeitando muito, porque vai tirar esse efeito. Esse efeito leve que a gente quer. Se você ficar arrumando muito, a cor aqui ainda não tá totalmente seco. Então, a cor vai mesclar demais. Nessa daqui, por exemplo, ó, você vai fazer assim, uma por fora e uma meio por dentro. Você pode até pegar um pouquinho bem certinho aqui, ó, no contorno de baixo. Isso fica bonito também. Quando você tem uma uva por cima de tudo. Olha, uma pincelada maior, uma menor. Essa também tá por cima. Então, você pode fazer assim, olha, uma luzinha bem certinha em cima. Aqui só um pouquinho. Uma pincelada maior e uma menor. E assim você vai iluminando todas elas. Tá? Não alise, por favor, porque você perde esse efeito. Tá? Aqui, maior. Olha que legal. Aqui mais do branco. Pincelada, pincelada, pincelada. Temos um cacho de uvas. Se você reparar, aqui a gente tem um espaço preenchido. Nesse cantinho aqui, a gente pode colocar um cabinho, olha. Um cabinho da uva, podemos fazer um galinho para cá também, sem nenhuma uva na ponta. Aqui também a gente pode colocar, assim. Tá saindo lá de trás. Agora, a gente tem que iluminar isso com um pouquinho do branco, porque senão não vai aparecer. Ó. Quando você deixa bastante espaços vagos, assim, entre as uvas, você pode trabalhar bastante com esse tipo de cabinhos. Vou colocar aqui uma gavinha, tá?
porque afinal a uva apresenta muito disso aqui. Vou subir por cima da pera. Virar pra lá. Agora, como ali é a área de sombra, também vou iluminar com o branco. Pincel zero, sempre trabalho com ele bem de pé. E evita ficar passando muitas vezes no mesmo lugar, porque ele vai engrossar. Aqui, olha, essas sombras, esse risco com ranhura, você praticamente vai preencher com o sépia. É a sombra de base. Agora que eu preenchi todas essas partes, acabei de preencher, vou pegar uma pincelada grande de clareador, vou pegar uma pincelada de ocre, tá? Vou umedecer o pincel, olha, clareador com ocre, e vou passar na borda. Essa passada aqui vai ser reta, tá? Não faça curvas. Ó, o clareador vai deixar a tinta mais leve. Tô trabalhando com pincel grande. Eu tô saindo um pouquinho para fora desse escuro. O escuro ainda não tá totalmente seco, então é capaz de... ele pode, assim, manchar um pouquinho ainda. Não faz mal, tá? A gente só quer deixar uma base de uma outra cor. Aí, meio que riscandinho, assim, ó, com o pincel, passando, assim, você vem deixando uma linha meio que certa aqui, ó. O sépia não, você deixa só a sombra da fruta. Mas esse ocre vai funcionar como uma superfície que tá sustentando as frutas, como se fosse uma mesa. Se você não tem o clareador, você pode usar o clareante também. Você pode usar uma pinceladinha de água. Só que daí bem pouquinha água, tá? Porque a água, nesse caso, ela corre. A tinta se espalha. E aqui com o clareador, essa tinta não espalha. Ela vai ficar onde eu coloquei. Ó, você veja que eu passo o pincel em cima. Ele dá uma manchadinha, mas ele não vai sair totalmente. Vai ficar marcado. Aí vou limpando o pincel. Evita deixar aquela coisa quadrada. Olha, pego mais um pouquinho. Agora eu vou colocar aqui no espaço. Isso aqui já tá seco. Então posso colocar. Um pouquinho aqui. Evita fazer aquela sombra assim que fique totalmente coberto. Coloque nos cantinhos. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar só aqui, nesse cantinho. E vou crescer um pouquinho, bem pouquinho aqui, ó. Puxando aqui pro lado de cada melancia. Depois, eu já vou colocar aqui nesse cantinho. Não vou fazer todo o contorno. Um pouquinho aqui. Isso com ocre puro, tá? Um pouquinho aqui. Quando você termina de pintar a uva, você pode pôr assim, ó, um pontinho. Pincel pequeno, você coloca bem em cima daquela luz azul que a gente colocou. Um pontinho de branco. Se você colocar bem em cima daquela luz, vai ficar sempre no lugar certo. Tá? Só uma coisinha, não ponha muito grande, porque daí fica muito desproporcional. Pronto. Espero que tenham gostado, que aproveitem bastante esse risco.